O tema que vamos estar tratando é Fé, número 38, a revelação da parúzia de Deus. Mensagem que foi pregada hoje pelo irmão Brian Kosorek, no dia 15 de outubro de 2017. Amém. É um texto longo aqui que o irmão Brian preparou, porque ele resolveu detalhar um pouco sobre isso. Então, esperamos que esse estudo do irmão Brian e a tradução que aqui vamos fazer agora possa ajudar os irmãos a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, porque sabemos que ultimamente alguns têm questionado, dizendo que é falso ou que pertence a um falso ministério. Um falso ministério quíntuple estaria ensinando um falso ensino chamado parúzia. Então, eu creio que é por isso que o irmão Brian está insistindo em expor isso aqui, para mostrar que esse ensino não poderia ser falso, porque é da Bíblia. O irmão Brian ensinou isto, o Livei ensinou isto, o irmão Brana também ensinou. Então é isso que ele vai tentar mostrar aqui mais uma vez, através dos sermões do profeta e também das Escrituras. Esta manhã eu gostaria de falar sobre um assunto que eu sinto que é muito mal compreendido, tanto entre os cristãos do mundo, como também entre as pessoas que reclamam crer nesta mensagem. Para ser capaz de se compreender do que se trata esta mensagem, não somente é necessário de uma revelação, mas também é preciso de uma revelação específica com relação aos eventos do tempo do fim e de como que todos eles se encaixam juntamente para constituir o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, que são os três principais eventos associados com a revelação de Jesus Cristo do tempo do fim. O alarido, a voz e a trombeta, todos acontecem durante o tempo chamado a parúzia de Cristo. O apóstolo Paulo fala disto em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Agora, o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4:13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, o apóstolo Paulo não desejava que nós fôssemos ignorantes ou que permanecêssemos ignorantes com relação à ressurreição. E mais especificamente ao tempo da ressurreição, porque ele está falando sobre aqueles que adormeceram. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora, observe que o apóstolo Paulo está falando aqui da morte e ressurreição de Jesus, e depois ele fala da ressurreição daqueles que dormem em Jesus, cristãos cheios com o Espírito Santo. E ele diz que esses são aqueles que Deus trará com ele. Então, ele está falando sobre algo que Deus faz. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora, esta palavra vinda é uma má tradução pelos homens que escreveram a versão do rei Tiago. Eles não tinham entendimento dos eventos do tempo do fim, de modo que eles escolheram uma palavra para usar que se encaixasse com a sua própria teologia, mas estava em erro com relação aos eventos do tempo do fim, como dado para nós por um profeta vindicado. A palavra grega era parúzia, e o equivalente em inglês é simplesmente presença. Então, para dar a melhor compreensão, melhor entendimento desta coisa que Deus faz, vamos inserir a palavra em inglês presença, presence, e ler isto inteiramente, compreendendo em termos dos eventos do tempo do fim. Versículo 15, então. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parúzia, presença do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora, a palavra vinda implica um ato ou chegada apenas.
Mas quando nós lemos os eventos que estão acompanhando, esta presença mostra que um tempo considerável está envolvido aqui, e não um simples ato de chegada. Enquanto nós continuamos para ler, nós veremos 3 coisas que Deus faz, e depois a ressurreição acontece, e nós somos arrebatados para se encontrar com o Filho de Deus nos ares. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor... Agora, lembre-se que há somente um Senhor, uma só fé e um Senhor. A fé de um Senhor, desse Senhor. Moisés ensinou isso, Jesus ensinou isso e Paulo ensinou isso. Então, nós vemos que este único Senhor, que é Deus mesmo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, lembre-se que isto tudo acontece no tempo do qual o apóstolo Paulo chama de aparúsia, presença de Cristo, o qual nós já apontamos no versículo 15, e que nós vamos ler novamente. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parúsia, presença do Senhor, não precederemos os que dormem. Observe esta parúsia, presença, é um tempo estabelecido por Deus para o povo de Deus, o tempo do fim, que não tem partido, não tem ido para a sepultura durante as 7 eras da igreja. Aqui diz que nós que estamos vivos e que permanecemos para a parúsia, a presença do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a parúsia do Senhor. E depois Paulo acrescenta, não precederemos os que dormem. Agora, esta palavra preceder foi traduzida da palavra grega, e isso não quer dizer impedi-los, mas na verdade significa que nós não iremos antes deles. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é que durante o tempo desta parúsia, presença, algo acontecerá que trará os santos adormecidos para vir se reunir com os santos que estão vivos. E o apóstolo Paulo explica isso no versículo seguinte, quando ele diz, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, os santos adormecidos que Deus traz consigo. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A maioria das pessoas que se chamam cristãs hoje não tem ideia de que essa escritura fala de uma presença de Deus no tempo do fim em meio às pessoas, com um ministério para os santos que estão vivos neste tempo. E depois traz junto os santos que já têm partido para estar com Jesus, os quais serão os santos ressuscitados. Deus mesmo desce à terra com o ministério de um alarido, voz e trombeta. Essas 3 coisas Deus mesmo faz no tempo desta parúsia, presença. Até mesmo muitos que reclamam seguir o ministério do William Branham não compreendem o que Deus tem feito nesta hora, além do fato de que Deus enviou um profeta. Eu nunca esquecerei as palavras do irmão Liveio falado em 1982 nas reuniões de Columbus, quando ele disse, sem profeta, sem Deus, sem profeta. E o que ele quis dizer com isso é que quando Deus envia um profeta, nunca é o caso onde o profeta é enviado sozinho, mas ao invés disso, Deus sempre acompanha aquele profeta. O sinal de um profeta em meio às pessoas é sempre acompanhado pela presença pessoal de Deus em meio às pessoas também. E sem o entendimento deste princípio, é impossível compreender o que aconteceu nesta hora quando Deus nos enviou o seu profeta. Portanto, eu quero voltar lá atrás, para 1982, e apresentar um estudo que eu fiz lá
Então, porque muitos de vocês não foram sequer nascidos ainda em 82. E desde que muitos ainda, neste dia, não entendem o ministério do Espírito Santo desta última hora, eu gostaria de mostrar das Escrituras e citações, parágrafos, exatamente o que tem acontecido de acordo com o apóstolo Paulo, Pedro e William Branham mesmo, que todos ensinaram a doutrina da parúsia. Primeiro, permite-me estabelecer que a doutrina da parúsia de Cristo é uma doutrina que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Nós já temos lido disso lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E naqueles versículos da Escritura, o apóstolo Paulo apresenta-nos para nós o ministério do tempo do fim, da presença pessoal de Deus sobre a terra, e nos diz o que Deus fará durante este tempo destinado da sua presença. Agora, Paulo mesmo usou esta palavra parúsia mais do que 20 vezes. E nós olharemos para cada vez que ele usa esta palavra para estabelecer a doutrina da parúsia, a qual o apóstolo Paulo ensinou. Em segundo lugar, os apóstolos Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Tiago também ensinaram este ensino da doutrina, fazendo isso não somente um ensino de Paulo, mas a doutrina dos apóstolos, porque isso é mencionado por cada escritor dos livros do Novo Testamento. Além do mais, o apóstolo Paulo nos alertou lá em Gálatas 1, 8 a 9 o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E quando o apóstolo Paulo nos alerta que alguém que prega, anuncia qualquer outro evangelho do que ele pregou, ele está falando exatamente que alguém, qualquer um, ou seja, gênero neutro. A tradução West colocou dessa seguinte maneira: de fato, até mesmo se nós, ou um mensageiro dos céus, pregasse um evangelho para vós, que fosse além do que nós pregamos para vós, como boas novas, deixe-o ser amaldiçoado, que seja anátema. Portanto, até mesmo se um mensageiro descer do céu, ele ainda está sob os auspícios do evangelho de Paulo e deve ensinar da maneira que Paulo ensinou, ou ele será amaldiçoado. É por esta razão que o irmão Branham mesmo se rendia aos ensinos doutrinais como o apóstolo Paulo os ensinou. Mensagem às 10 Virgens, do dia 11 de dezembro de 60, o irmão Branham vai dizer assim: e eu vi aqueles milhões parados ali. Eu disse: são todos eles Branham? Disseram: não. Disseram: eles são os teus convertidos? E eu disse, eu quero ver Jesus. Ele disse: não ainda. Isso será um tempo antes que ele venha, todavia. Mas ele virá a você primeiro. E você será julgado pela palavra que você pregou. E eles estão descansando nisto. E eu disse: tudo terá que ser feito assim? Paulo terá que se apresentar, terá que se posicionar? Ele disse: sim, Paulo ficará também com o seu grupo, o grupo para o qual ele pregou. Eu disse: eu tenho pregado a mesma mensagem que ele pregou. E os milhões levantaram suas mãos e disseram: nós estamos descansando nisto. Aí está você, vê? Bem aí. Outra mensagem, a manifestação, os filhos de Deus manifestados, 18 de maio de 60. Agora, se isso fosse verdade, então, naquele dia, ele disse, as pessoas me disseram, Jesus virá até você e você nos apresentará para ele. Uma virgem pura, julgado pela palavra que você pregou para eles. E olhe, se eu preguei para você exatamente o que Paulo pregou para a sua igreja, se o seu grupo, se o grupo de Paulo entrar, o nosso também entrará, porque nós temos a mesma coisa. Amém. Mais outra mensagem,
Porque não somos uma denominação 27 de setembro de 58. Sabe, Paulo era o apóstolo, e para a igreja gentia. Olha aqui, você sabia que Paulo... Quantos creem que isto é o que Paulo pregava? É isto que ele dizia aqui? E Paulo disse, você diz, bem, agora, só um minuto, irmão Brana, só um minuto. Ora, nosso bispo diz que está tudo certo. O superintendente geral, a assembleia diz que está tudo certo. O bispo da unidade diz que está tudo correto. Não me importa o que eles dizem. É falso. Eu disse a vocês que íamos insistir nisto severamente. E falsos profetas assim diriam. Pois disse a Bíblia, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que o que eu digo são os mandamentos do Senhor. E se o espírito dele não testifica com aquela palavra, ele é um falso profeta para começar. Prefiro ser um inimigo a ser um amante de mulheres, a conduzir tal tolice como essa, a tolerar tal asneira como essa da Igreja de Deus se manter contrária às ordenanças de Deus. E Paulo diz, pega em Gálatas 1:8, Paulo disse, se um anjo do céu anunciar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Agora, o que você vai fazer a respeito disso? Agora, essas são palavras difíceis, palavras duras e até mesmo cortantes, palavras de certa forma cortantes. Mas o irmão Brana disse, se um homem ensina contrário ao que Paulo ensinou, ele é um falso profeta. E nesta manhã nós estamos estabelecendo que o apóstolo Paulo nos ensinou a doutrina da parúsia de Cristo. E se qualquer homem chama isso de falso, seria melhor que eles tivessem mais cuidado, porque eles não estão dizendo o que o apóstolo Paulo disse. Agora, esta palavra grega parúsia foi usada pelos gregos para mostrar não somente a chegada, mas mais especificamente o estado atual ou presença subsequente. O foco, então, não deveria estar sobre a chegada, mas sobre os eventos que seguem a chegada. O autor Israel Warren, de Portland, Maine, escreveu em seu livro Parúsia, de 1879, nas páginas 12 a 15. Nós frequentemente falamos da segunda advento, ou da segunda vinda, etc., mas as Escrituras nunca falam de uma segunda parúsia. Seja qual fosse a sua natureza, isso foi algo peculiar, nunca tendo ocorrido antes, e nunca será de ocorrer novamente. Era para ser uma presença divergindo ou diferente de e superior a todas as outras manifestações dele mesmo aos homens. De modo que essa designação deveria propriamente estabelecer por si mesma, sem nenhum outro título qualificativo, além do artigo a presença. Ou seja, a parúsia não deveria ser traduzida de outra forma, a não ser dessa forma, a presença. Deste ponto de vista da palavra, que é evidente que nem a palavra vinda do inglês, nem a palavra latina advento é a melhor representatividade da palavra. Ou seja, a melhor tradução que escolheram para a palavra parúsia não deveria ser essas que escolheram, seja vinda, seja advento. Eles não estão conforme com a sua etimologia. Eles não correspondem com a ideia do verbo do qual ela é derivada. Nem poderia eles apropriadamente ser substituída por uma palavra mais exata do que presença. Nos casos onde os tradutores usaram uma palavra tardia ou a radical, a raiz deles, o mesmo. Vinda e advento dão de forma mais destacada a concepção de uma aproximação até nós, de movimento em direção a nós. Parúsia é de estar conosco, sem referência quanto a como isto começou. A força do movimento, o advento, termina com chegada. Essa presença começa com a chegada. Vinda e advento são palavras de movimento, enquanto que presença mostra parada, descanso. O espaço de tempo
cobrido pela ação da vinda ou advento está limitado. Isso pode ser momentaneamente passageiro, enquanto que essa presença é ilimitada. Tivesse os nossos tradutores feito com a sua palavra técnica, parúsia, o mesmo que eles fizeram com batisma, que é batismo, não traduzindo, conservando como estava no original, transferindo isto de uma forma imutável, ou se traduzisse usando a sua equivalente etimológica exata, presença, e tivesse ela sido bem compreendida, como ela então deveria ter sido, de que não existe tal coisa como uma segunda presença, eu creio que toda a doutrina teria sido diferente do que ela é agora. As frases segundo advento e segunda vinda nunca deveriam ter sequer sido ouvidas. A igreja teria sido ensinada a falar da presença do Senhor, como era de se esperar que fosse entendido, seja no futuro ou no período mais remoto, que sob qual o mundo foi feito novo. Uma ressurreição, ambos espiritual e corporal, deveria ser alcançada, e a justiça e os prêmios eternos administrados. Então, como nós examinamos o uso bíblico desta palavra parúsia, nós tomaremos 23 escrituras onde esta palavra aparece e mostraremos a relevância da palavra para a palavra presença e como a escritura aplica para esta hora. Depois de tudo, Mombana disse na mensagem Shalom que todo o Novo Testamento fala desta hora. No livro de Mateus 24, verso 3, nós vemos a primeira ocorrência desta palavra quando os discípulos estão perguntando para Jesus sobre a sua presença com relação ao fim do mundo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua parúsia, presença e do fim do mundo. A pergunta que foi feita é: qual será o sinal da tua presença? Esses discípulos não sabiam de uma primeira vinda, muito menos de uma segunda vinda. Eles estavam perguntando quando a sua presença será abertamente conhecida. Quando você surgirá e se manifestará a sua presença para os homens? Esta é a verdadeira questão que os próprios irmãos de Jesus fizeram a ele lá em João 7, 1 a 13. Mas Jesus se recusou em responder a eles porque eles não criam nele de modo algum, de qualquer maneira. Então ele lhes disse para ir para a festa por eles mesmos. E depois, mais tarde, ele secretamente foi, não querendo mostrar-se abertamente. Brahmana disse na sua mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo o seguinte: como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas para os apóstolos, eles fizeram a pergunta, porém só um viveu para ter a revelação. Ainda assim, ele não a entendeu, porque a história ainda não estava feita. Então, com isso em mente, eu não estou colocando as pessoas dentro ou fora baseado no seu entendimento desta revelação. Porque o Mombana disse que os apóstolos mesmos não compreenderam isso. Mas ter a revelação da presença de Cristo nesta hora é essencial para compreender os eventos que Deus está aqui para realizar. E sem esta revelação, você não somente lutará tentando ordenar os vários eventos, os quais já têm acontecido, mas você também não terá nenhuma ideia quanto ao que é, todavia, a vira durante ao tempo do alarido e depois da voz e finalmente da trombeta de Deus, durante este período do tempo do fim chamado de parúsia de Cristo. Como você pode ver, é essencial ver, entender a palavra manifestada a fim de receber a correta interpretação disso. O autor J.B. Rotherham, de Cincinnati, Ohio, escreveu uma tradução da Bíblia chamada a Bíblia Enfatizada. Em sua tradução, ele anotou o seguinte:
Nesta edição, a palavra parúsia está uniformemente traduzida por presença. Vinda como uma representatividade desta palavra, foi colocada de lado. E ele continuou. A parúsia ainda está no futuro e pode, portanto, estar envolvida em uma medida de obscuridade da qual somente o cumprimento pode clarear. Isso pode ser em um bom período, ambos, ou mais ou menos estendido, durante o qual certas coisas acontecerão. Um evento vindo ou passando como uma das séries de intervenções divinas. É isso que Rotherham falava sobre a parúsia. A parúsia são uma série de eventos de intervenções de Deus que vai acontecer no futuro. Não faço ideia do que é isto, mas eu entendo pelo grego que é isto que se trata a parúsia. São vários eventos aqui que vão acontecer. O irmão Branham fez uma declaração muito parecida no livro das Eras da Igreja, onde ele disse o seguinte, livro das Eras da Igreja, capítulo 1, introdução, a revelação de Jesus Cristo. Embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas, etc., encontradas em Apocalipse, capítulos 1 a 3, seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da Igreja. Isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse, pois das eras vêm os selos, e dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. Como a primeira explosão de fogos de artifício, as eras da Igreja surgem como uma poderosa iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas, uma vez que o brilho das 7 eras da Igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante de nossos olhos maravilhados. E nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, a saber, nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Branham também disse, Deus é o seu próprio intérprete e ele interpreta a sua própria palavra ao cumpri-la. Isto é exatamente o que Rotherham escreveu com relação à parúsia. A parúsia está ainda no futuro e pode, portanto, estar envolvida em uma medida de obscuridade do qual somente o cumprimento pode esclarecer o que ela é. E desde que nós temos tido um profeta que veio a esta hora com assim diz o Senhor, e que tem declarado a presença de Cristo em nosso meio, nós podemos descansar sabendo que nós temos a interpretação correta da palavra. Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a parúsia do Filho do Homem. Nós vemos aqui presença e não vinda, como o relâmpago que sai. E é não somente uma luz no relâmpago, mas neste exemplo ele diz que isto brilhará por toda a terra. Não somente um rápido flash, um rápido luz no horizonte, em alguma parte, mas esta luz acima é do leste para o oeste, o qual representa um esclarecimento total. O relâmpago que vem do leste para o oeste abrange espaço e tempo, como a presença mostra não somente a chegada, mas um espaço de tempo que trata com a sua presença. De fato, a palavra vem, ou surge, aqui é uma palavra que significa espalhar em volta, não simplesmente esvoaçar, mas uma plena e abrangente luz. O irmão Branham disse, meu ministério é para declarar a ele, de que ele está aqui. Meu ministério é para declará-lo, de que ele está aqui. Então, nós estamos olhando para duas coisas, uma declaração de Cristo e uma notificação da sua presença de que ele está aqui. Essa escritura também nos diz que a presença do grande Cristo produzirá uma grande luz que iluminará toda a terra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 4 a 5, nós lemos, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Eu creio que é por essa razão que são tantos que não conseguem ver ou compreender do que se trata esta parúzia. Porque eles não podem compreender as coisas de Deus. Porque, de acordo com o que está escrito em 1 Coríntios 2, versículos de 11 a 14. Agora o irmão Brian vai fazer a leitura. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, é necessário o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, os quais traz para nós a um outro ponto. Balaão foi um profeta genuíno de Deus, mas foi decisão sua, foi decisão dele de correr por dinheiro que fez ele entrar no erro. Lúcifer foi criado por Deus para conduzir na adoração, e ele foi cheio de sabedoria e de beleza, mas foi decisão dele de seguir após a popularidade que fez ele entrar no erro. Agora, isto é um alerta do Espírito Santo para qualquer que está escutando a essas palavras esta manhã. Deus criou Lúcifer para guiar, e Deus fez Balaão um profeta genuíno de Deus, mas foi suas decisões de seguir pelo dinheiro ou popularidade que trouxe eles à sua queda. Que isso sirva de alerta para todos que reclamam servir a Deus nesta hora. Então, nós vemos aqui que a presença de Cristo na sua primeira vinda produziu uma iluminação. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então o sinal da sua gloriosa presença aqui entre nós, novamente nesta hora, terá que ser verdadeiramente vindicada por uma iluminação que será recebida por aqueles a quem foi destinado, e também rejeitado por aqueles que estão na escuridão. No livro de Mateus nós vemos a segunda vez em que esta palavra parúzia é falada, e ela é falada desta vez pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus mesmo é o autor da doutrina da parúzia, como nós vemos em Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a parúzia do Filho do Homem. Observe o uso do plural, dias. Jesus está dizendo a você, a parúzia do Filho do Homem será um período de tempo mais ou menos estendido, como foi nos dias de Noé. Portanto, a palavra parúzia fala não de um instante de chegada, pois o que aconteceu nos dias de Noé? Aquela mesma coisa não é para se repetir novamente? E nós sabemos que uma mensagem de salvação e de juízo surgiu, pois Pedro nos disse que Noé foi um pregador de justiça. E isso foi a salvação para aqueles que entraram, e foi juízo para aqueles que recusaram entrar. Ouça ao que Jesus novamente diz na terceira vez que nós vemos esta palavra parúzia visto na Escritura. Mateus 24, verso 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a parúzia do Filho do Homem. Novamente nós vemos por este exemplo dos dilúvios vindos sobre as pessoas e da lavagem, e todavia as pessoas não estavam cientes de uma mensagem de graça e de misericórdia, e assim eles se recusariam a entrar nesta parúzia, a presença do Filho do Homem. Observe no dia de Noé, a mensagem foi aceita por somente uns poucos, enquanto que o restante zombou, escarneceu da doutrina de Noé. De fato, isto que o irmão Branham escreveu nas suas notas do seu sermão sobre o arrebatamento, que o tempo do arrebatamento, o qual nós sabemos que é o tempo falado de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18,
como Paulo falou, e em suas notas com relação a essa escritura, Branham disse que a doutrina seria ou será escarnecida, como nós vemos aqui. Então quem estiver vendo o vídeo do irmão Brian vai ver que nesse instante ele mostra uma fotocópia de uma nota do sermão do irmão Branham. E são letras bem grandes, porque eu acho que o irmão Branham tinha dificuldade de enxergar, então ele escreveu bem ali umas notas grandes. Então isso aqui que o irmão Brian está mencionando, ele mostra agora uma foto dessas notas. Se alguém for baixar uma cópia em PDF, você vai ver que ele colocou lá essa foto também. Depois o irmão Brian continua: este dilúvio vindo e levando eles para longe foi o resultado de um período de 40 dias de lavagem, cuja lavagem não aconteceu ao primeiro sinal de chuva ou o primeiro sinal do pingo de chuva. É interessante notar que a ressurreição, o período da ressurreição foi de aproximadamente 40 dias. E então, o período da ressurreição de Ômega, o qual a tenda estará conosco cerca de 6 semanas ou 40 dias, de acordo com a descrição do irmão Branham, de como ele queria que ela fosse montada, isso também nos diz que eles só souberam disso quando já era tarde demais. Nós sabemos que Deus tinha um profeta em cena pregando uma mensagem de alerta depois juízo, por aproximadamente 120 anos, mas que foi rejeitada por todos, exceto por um punhado de pessoas, deixando nada senão julgamento para aqueles que recusaram a mensagem daquela hora. A próxima vez que nós vemos esta palavra parúsia falada é pelo apóstolo Paulo mesmo, 1 de Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois o que são de Cristo na sua parúsia. Aqui o apóstolo Paulo está falando da ordem da ressurreição, onde o primeiro será o último e o último será o primeiro. Uma vinda, um surgimento por uma ordem. Portanto, esta ordem não é uma coisa instantânea, mas ao invés disso, é trazida através de um processo de tempo, seja concentrado ou estendido. E o uso da palavra ordem também significa autoridade e liderança, os quais são certamente indicadas aqui por essa escritura. Novamente nós vemos a ressurreição falada no tempo da parúsia de Cristo. Isso foi falado por Rotherham e Earl P. Warren como parte dos eventos da parúsia. Nós sabemos também que a parúsia envolve um alarido, uma voz e uma trombeta, porque esses eventos estão descritos pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4 como pertencentes à parúsia de Cristo. Nós também somos ditos, nos é ensinado por irmão Branham no sermão Arrebatamento, de que a voz é a ressurreição. O irmão Branham nos ensinou que haverá uma ordem para a ressurreição. Das 7 eras da igreja, do dia 11 de maio de 54, ele disse: aquele que foi o primeiro será o último. Isso é a ordem da ressurreição. Eu não conhecerei ninguém na geração antes de mim, ou a geração após a mim. Eu conhecerei aqueles da geração comigo. Cada geração virá sucessivamente como ela veio. A próxima vez que nós vemos esta palavra parúsia falada é em 1 Tessalonicenses 2,19, pelo apóstolo Paulo. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parúsia? Observe então que a parúsia de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, não deveria ser somente nossa esperança, mas também nossa coroa de glória. E isto é verdadeiro como qualquer um que entende a doutrina da parúsia, da presença de Cristo, pode atestar. Todavia, existem ministros que chamam a parúsia de Cristo de uma falsa doutrina. Tudo o que eu posso dizer é: você tem que tomar vergonha, meu irmão, pois você não sabe contra o que você está falando. Eu digo para você tomar vergonha, meu irmão, porque você não sabe contra o que você está falando. Mas
Nós somos avisados, alertados de tal comportamento lá no livro de Judas. Judas 1:10. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parúzia? Se essa escritura significa somente que nós viemos à sua vista diante dele, então nós devemos nos perguntar a nós mesmos, a que ponto nós entramos à sua vista? Isso não indica presença? Agora, presença não está determinada por polegadas ou pés, mas em vista de. Eu não tenho que estar tocando para estar na presença de, mas meramente ao alcance de, seja por visão ou audição. Quando chegamos mais perto, nossa visão se torna mais clara, e o nosso entendimento do que nós vemos que se torna mais definido. Então, a partir de que ponto faz o ato da chegada se tornar presença? De qualquer maneira, você olha para isto. Parúzia ou presença lida com espaço e tempo. A próxima escritura que nós vemos a palavra parúzia falada é novamente pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 3,13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Agora, como alguns pensam que a palavra parúzia fala da segunda vinda, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para eles. A confirmação dos nossos corações tem que esperar pela sua segunda vinda, quando nós encontramos ele corporalmente nos ares? Ou tem de haver um ministério que seja ordenado para confirmar os corações e torná-los prontos como um povo preparado para o Senhor? Nós esperamos pela segunda vinda para nos tornar um povo santo, ou fazer o processo começar com o profeta de Malaquias 4, que é ordenado para converter os corações dos filhos à doutrina dos pais pentecostais. Mensagem de Mombrana, quando seus olhos foram abertos, 12 de fevereiro de 64. Agora, não tem sido assim por muitos anos desde que os apóstolos até este tempo, até onde eu sei. Mas ele prometeu nesse tempo o Filho do Homem seria revelado, como foi em Sodoma. Agora, leia isso em Lucas 17, cerca dos versículos 20 a 30, e veja se isso não está correto. Ele prometeu isso. Leia Malaquias 4. Não misture isso com Malaquias 3 agora. Malaquias 3 foi João Batista, vê? Mas Malaquias 4, tão logo isto termina, o justo caminha sob o iníquo e o mundo estava queimando com fogo, vê? Isso nunca aconteceu nos dias da vida de João. Estamos esperando essa grande unção sobre a igreja que converterá os corações de volta à doutrina original dos pais, de volta ao verdadeiro, ao genuíno Pentecoste. E o que é essa doutrina original dos pais? Bem, estamos mostrando a você hoje que os apóstolos todos ensinaram da parúzia a presença de Cristo no tempo do fim. Mensagem de Jeová Jiré, 2 de abril de 64. E eles também nos contou e prometeu-nos essas coisas de acordo com a Bíblia em muitos lugares. Até mesmo o Antigo Testamento prometeu isso em Malaquias 4, de como que seria nos últimos dias, que converteria os corações dos filhos de volta à fé dos pais, os pais pentecostais, a doutrina original da Bíblia, a palavra original, o que ela faria. E haveria um sinal, e esse sinal confirmaria, seria confirmada pela voz que seguiria isto, de que tu estás aqui, e nós cremos em ti. Portanto, o processo dos corações sendo convertidos de volta à doutrina dos pais pentecostais está em operação agora mesmo, e tem sido através do ministério do William Branham como profeta de Malaquias 4. Se nós devemos esperar até a reunião nos ares, então nós já teremos que ter um corpo glorificado antes que esta condição dos santos inculpáveis possa ocorrer.
Se a Escritura fala de nossos corações sendo estabelecidos, confirmados, então como pode nós esperarmos até a reunião nos ares? O irmão Branham nos ensinou que nós levamos a condição dos nossos corações aqui para outra dimensão. Então, os nossos corações precisam ser transformados deste lado da ressurreição. E depois de tudo, se essa Escritura coloca a confirmação dos corações no tempo onde nós nos encontramos com Cristo nos ares, então nós devemos também colocar Malaquias 4, onde os corações dos filhos são confirmados ao mesmo tempo. Essa confirmação acontece em um momento, num abrir e piscar de olhos? Ou é um processo? Então, sendo um processo, isso envolve um espaço de tempo. O apóstolo Paulo disse em Efésios 1, 4 a 5 que nós fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Depois aqui nos diz que a fim de por isto acontecer, ele nos predestinou para isto. Em outras palavras, ele nos selecionou e nos ordenou para isto. E então preparou um caminho para que isto pudesse acontecer. Portanto, o processo todo de nossa predestinação lida com espaço de tempo, o qual nós não sabemos o comprimento ou a extensão. Nós vemos ele como ele é, e nós começamos a ver a nós mesmos por quem nós realmente somos. Agora, nós chegamos às Escrituras, os quais nós usamos como nosso texto para esse sermão. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a parúdia do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora, se nós tomamos este versículo por si mesmo, nós deixamos aí uma grande questão. Como podemos nós preceder aqueles que dormem? Mas o versículo 16 responde a nossa pergunta quando aqui diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, o morto não é trazido com ele, mas são levantados, ressuscitados como resultado da voz que ele traz, como a Umbanda diz na mensagem do arrebatamento. Existem três coisas que acontecem com a sua descida. Primeiro, o alarido, que é a mensagem. Segundo, a voz, que é a ressurreição. Terceiro, a trombeta, que é o arrebatamento. Então, nós vemos esses eventos do alarido, que é a mensagem surgindo para arrebatar uma noiva. E depois a voz da ressurreição e, finalmente, a trombeta de Deus, que reúne a noiva juntamente para o arrebatamento. Mensagem, o arrebatamento, 4 de dezembro de 65. Três coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta, tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver. Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver. Ele estiver descendo. Um alarido. O que é um alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas. Ele nunca muda a sua diretriz. Ele nunca muda a sua... Ele é o Deus imutável. Em Amós 3,7 ele disse que não faria coisa alguma na terra até que primeiro a revelasse aos seus servos os profetas. E exatamente tão certo quanto ele prometeu isto, ele o fará. Mais adiante, Mambrano diz mais, nesse mesmo sermão. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido. Uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro, com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado e em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo, tem de permanecer perante o Filho, para amadurecer. A grande combinada passará após algum tempo.
O trigo será queimado, os talos, porém o grão será juntado em seu celeiro. Está vendo? Parágrafo 140 de arrebatamento. Ele ordenou que essas coisas acontecessem, e ele tem de enviar isto. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. O que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, não a 6ª, a 7ª. Aí vem o esposo, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. O que ele é Lucas 17. Todas essas profecias que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura, nós vemos isto vivendo bem ali. Então, a parúzia de Cristo que Paulo falou é também ensinado por William Branham. A próxima escritura que nós vemos, a doutrina da parúzia ensinada pelo apóstolo Paulo, está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, está o apóstolo Paulo falando de nossos corações sendo irrepreensíveis apenas até a sua chegada atual ou para a sua presença? A palavra para aqui é usada do mesmo como até. E isso significa uma preservação que é a última, incluindo o tempo da própria presença de Jesus Cristo. Até significaria que isso leva você para o ponto e você não vai mais longe. Onde para envolve não somente subir, mas para o. Então, nós sempre permanecemos santos e irrepreensíveis em sua presença. A próxima vez que vemos essa doutrina da parúzia na Escritura é uma vez novamente pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Agora, preste atenção no alerta que o apóstolo Paulo dá aqui para nós. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós vemos que deve haver uma apostasia que designa que o tempo está próximo, de que o dia de Cristo está próximo. Isto é parte dos eventos que ocorrem no tempo da parúzia de Cristo, como o apóstolo Paulo nos torna claro ouvir nesses 3 versículos da Escritura. Portanto, Cristo deve chegar e ser apresentado a fim para essa Escritura fazer sentido. Como nós nos reuniríamos a Ele se Ele não estivesse aqui? Isso não diz que nós nos reunimos juntamente e depois Ele vem. Ele deve primeiro estar aqui e então nós nos reunimos a Ele. Senão, nós estaríamos nos reunindo para alguém ou alguma outra coisa e não para Ele. Isto não está lidando com o seu ato de chegada, mas com a sua subsequente presença e uma das características da sua presença. E isto não é nós que fazemos a reunião juntamente, mas isto é uma ação dele que nos reúne no tempo da sua presença, onde ele nos reúne para a sua presença. Portanto, nós não nos reunimos, mas é ele que está aqui para nos reunir. Agora, vamos ler isto em Malaquias 3,16. Então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, observe aqui, ele está chegando para reclamar a eles como sua possessão. A sua presença irá declarar àqueles que são seus.
Naquele dia, quando eles serão minhas joias. Agora, na tradução de Lança diz, naquele dia quando eu vier para reunir o meu povo. E na NVI diz, quando eu vier para reunir a minha possessão. Em outra tradução diz, eles serão a minha possessão especial naquele dia quando eu começar a atuar, a agir. Mas todos eles continuam com essas palavras. E eu poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Isso são palavras de adoção, bem aí. E isso deveria dizer a nós que Deus desce como o Pai da glória para reunir os seus filhos que são mais preciosos para Ele do que joias, porque Ele está aqui para nos salvar da destruição, o qual está ordenada para vir. E eu os pouparei, poupá-los-ei, como um homem poupa seu próprio filho que o serve. Novamente, isto é o tipo certo de filho, e um preparado para a adoção. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós também vemos em Mateus 3,12, que nos diz que ele fará a reunião. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, deve haver uma reunião a ele. Do seu sermão Perguntas e Respostas número 4, é dito, a noiva não será reunida de um lugar, ela será reunida de todas as partes do mundo. Então, uma das características identificáveis da sua parúzia é esta reunião. Então, onde esta reunião será? Para a sua presença. E ele é a palavra vindicada. Perguntas e respostas de 64, 30 de agosto de 64. Quando e onde o povo de Deus se reunirá para a última palavra? Em Cristo? Sim, pois no último dia eles se reunirão em Cristo. Não esqueça isto agora. Nós temos um lugar de reunião. Nós temos isso exatamente. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 9. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua parúzia. A esse cuja parúzia é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isto não é simplesmente o ato de chegada que destrói as obras de Satanás, mas é a palavra de Deus que sempre o derrota. Jesus mostrou isto na experiência do deserto, onde ele foi tentado por Satanás, mas derrotou Satanás pela palavra. Então, não é simplesmente a chegada, a segunda vinda que faz isto, mas a palavra de Deus, o qual torna Satanás impotente. Como na natureza, a maioria das formas de vida que são parasitas na natureza não podem tomar luz direta. A luz do sol direta destruirá os fungos, bactérias e todo tipo de formas de vida de parasitas. Até mesmo em meio aos pacientes com câncer, o uso de luz ou radiação, o tratamento de radiação, é usado para matar todas as áreas de infecção. Satanás é o maior parasita de todos. Ele não cria, mas tem somente pervertido através das eras. E observe que a parúzia de Cristo, nós vemos que a parúzia de Satanás também. Há a parúzia de Cristo e nós vemos que também há a parúzia de Satanás. Então pense que não é estranho que quando os filhos de Deus estão chegando à imagem do primogênito na parúzia de Cristo, que o restante do mundo, os filhos do ímpio, do iníquo, também estão se aproximando à imagem do seu pai, Satanás. A próxima vez a escritura que nós ouvimos de parúzia de Cristo está em 2 Pedro 3,4. E dizendo, onde está a promessa da sua parúzia? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O próprio fato de que isto fala que todas as coisas continuam mostram que está lidando com um período de tempo. Outro ponto a se considerar é que isto fala de uma promessa que está associada
ou que produz sobre a parúzia. Não especificamente que a parúzia é a promessa, embora nós conhecemos que é isto. Mas exatamente como Paulo diz em Gálatas 2:20, de que nós vivemos pela fé do Filho de Deus, então também nós vemos aqui que a Escritura diz que os escarnecedores dirão: onde está a promessa da sua parúzia? Existem promessas definitivamente associadas com e são apresentadas e são trazidas pela parúzia do nosso Senhor Jesus Cristo. A próxima vez na Escritura que nós vemos a doutrina da parúzia ser falada é pelo apóstolo Tiago em Tiago 5, 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a parúzia do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a parúzia do Senhor está próxima. Aqui a Escritura está tratando com a condição da colheita e fala da presença pessoal do Senhor como que de um lavrador, esperando pelo fruto amadurecer. Agora, a questão é esta: se o lavrador está esperando pelo fruto para ficar maduro, por que, todavia, isto fala da sua presença como algo que deve acontecer no futuro? A resposta é muito simples. Como lavrador, você supervisiona o fruto. Mas, como lavrador, você também colhe o fruto. Aqui está a colheita da sua colheita, dos seus filhos, o seu trigo, e com paciência, o qual em si mesmo indica um período de tempo mais ou menos estendido que ele espera por eles para vir à maturidade de forma da adoção ou a colocação de filhos. 1 João 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua parúzia. A aparição tem a ver com sua presença. Esta aparição é uma palavra que significa um grande brilho ou uma revelação do que não tem sido revelado. Portanto, uma presença produz uma revelação, não simplesmente um ato de chegada. Você também observará que esta grande luz ou revelação traz para nós a uma condição de confiança sem ser confundido. Agora, confiança é algo que deve ser construída. Isso não vem por alguma mágica, ocus pocus, mas por teste e vitória. Teste e vitória. Rambanna disse no livro das Eras da Igreja que o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. E assim também a confiança deve ser aprendida, com o qual significa esclarecimento e tempo. Em Filipenses 2:12, o apóstolo Paulo usa a palavra parúzia não em conexão com o tempo do fim, da parúzia, o tempo do fim de Cristo, mas com relação à sua própria presença pessoal. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha parúzia, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Observe a aplicação aqui. Paulo está fazendo um contraste da sua presença com sua ausência. Essa escritura mostra exemplos de parúzia como presença tão claramente que alguém teria que realmente se desesperar para fazer a palavra parúzia dar a ela qualquer outro sentido além de presença. 2 Pedro 3:12. Aguardando e apresentando-vos para a parúzia do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Novamente, se está tratando com uma série de eventos, os quais constituem mais do que um mero ato de chegada, mas uma presença produzindo uma série de eventos. E lembre-se, quando as pessoas desprezam a misericórdia, não há nada mais que resta a não ser julgamento, juízo. Então, a última da parúzia de Cristo traz uma destruição total deste mundo. Isto é quando a presença de Deus deixa a terra e não haverá nada que reste para reunir novamente, reunir juntos. Do sermão Partirá a Igreja antes da tribulação, ele disse: ele tem que vir agora em misericórdia, se revelando para a igreja. Isso
tem sido desprezado, zombado, e a próxima vez que ele se revela será em juízo sobre o mundo e as nações que esqueceram de Deus e que rejeitaram a sua graça. 2 Pedro 1,16 Porque não vos fizemos saber a virtude e a parúzia do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Simplesmente, Pedro, Tiago e João, quando foram trazidos até o monte com Jesus, onde Jesus foi transfigurado diante de seus olhos, de seus próprios olhos, não foram testemunhas de uma vinda, mas de uma presença. E isto também mostra aquele poder para vindicar e presença, que andam de mãos dadas, quando com relação ao Senhor mesmo. 1 Coríntios 16, 17 Folgo, porém, com a parúzia de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava. Agora, se ele está falando da chegada dele somente, o que as suas chegadas supririam as pessoas? O que a sua chegada supre as pessoas? Foram os esforços para fazer enquanto eles estavam lá, que foi capaz de suprir, ou ajuda as pessoas em ministrar as suas necessidades? A parúzia ou presença do Senhor em si mesmo não faz nada para você. É a manifestação ou desvelar de si mesmo que supre todas as nossas necessidades. Sobre 5 bilhões de pessoas que estão sobre a terra hoje, e o que é a presença de Deus fazendo por eles? Há 5 bilhões de pessoas no mundo e a presença de Deus está aqui. Mas o que essa presença está fazendo por eles? Não é diferente do que a sua primeira vinda, onde ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eles ficam mais ímpios conforme passa a cada dia. 2 Coríntios 7, 6 a 7 Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a parúzia de Tito. E não somente com a sua parúzia, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constatando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Novamente nós vemos aqui que não foi chegada de Tito, mas foi a sua presença às pessoas e o seu ministério para eles enquanto ali. De fato, Paulo disse que não é a sua presença que trouxe este conforto, mas o que ele fez enquanto estava presente. 2 Coríntios 10:10 Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a parúzia do corpo é fraca e a palavra desprezível. Paulo está dizendo que sua presença corporal pode ser fraca, mas se a linguagem significa qualquer coisa, como poderia o seu corpo vindo a ser fraco? Isso não faria qualquer sentido. Filipenses 1:26 Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha parúzia a vós. Novamente, está Paulo falando sobre o seu ato de chegada apenas? Ou ele está falando da sua presença com as pessoas e o que acontece enquanto ele está ali? Portanto, como você pode ver, a Escritura está repleta com muitas escrituras de todos os escritores do Novo Testamento que fala da parúzia, da presença de Cristo no tempo do fim. E o período do tempo que muitos eventos acontecerão, constituindo a presença de Cristo do tempo do fim. Amém. Graças a Deus.